Olá, boa tarde a todos. Eu sou Conceição Santiago, sou profissional cabeleireira há 15 anos. Há 11 anos eu tenho um salão, sou especializada aqui no meu salão. Sempre trabalhei só para mim, desde o início. Eu sou especializada em colorimetria, mechas, mas também em corte, né, progressivas, químicas em geral, mas a minha paixão mesmo é mechas. E aí eu tô aqui agora começando a fazer uma série de vídeos para me dividir também com vocês no que eu puder ajudar e dividir um pouco do meu conhecimento, que nunca é demais e a gente tá toda hora aprendendo, na verdade. Então, assim, ao longo desses anos e depois de fazer muitos cursos e do dia a dia, né, do aprendizado literalmente no dia a dia, mas a gente também não pode ficar só nisso, a gente tem que estar toda hora se aperfeiçoando porque sempre tem novidades. E eu nunca quis, na realidade, quando eu ingressei nessa profissão, muitos anos atrás, a ser uma aplicadora de produtos, né? Eu queria saber e entender o que eu estava fazendo. E aí eu nunca me ausentei de estudar, e mesmo que não fosse curso presencial, mesmo que não fosse uma turma, né, aquela coisa que a gente está acostumada aí, mas sempre fazendo alguma coisa, procurando aulas online, cursos online, e hoje em dia a gente está muito mais fácil do que na época que eu comecei, de muitos colegas profissionais também, porque hoje em dia a gente tem muita informação. E é claro que nem tudo vai estar do jeito certo, né? Então a gente precisa ter bastante conhecimento para não se tornar uma esponja, porque nem tudo vai poder ser absorvido, né? Porque o conhecimento é algo que nunca vai nos deixar. E toda hora a gente tem uma novidade para aprender. Sendo que você não pode também achar que já sabe tudo ou que não precisa de ajuda de ninguém, mesmo você já tendo 20, 30 anos de profissão. A gente toda hora tem um ativo novo, tem uma técnica nova, tem uma maneira mais fácil de dar bons resultados. E não é uma profissão fácil, assim como eu sei que é de todos, né? Assim, todo mundo tem seus critérios e tem as suas especializações e tem o seu jeito, e cada um acaba desenvolvendo realmente uma maneira mais prática de trabalhar, porque você acaba fazendo a sua assinatura no que você gosta, né? Então, o meu jeito de trabalhar é e eu posso ter feito curso com várias pessoas iguais a mim, e a gente acaba desenvolvendo às vezes um jeito mais fácil de fazer o protocolo do dia a dia do serviço, né? Mas treinando, tem uma pessoa jovem, uma profissional, Nathalie Morel, que eu gosto muito dela, sigo o trabalho dela nas redes sociais, que ela sempre fala uma frase que eu achei muito interessante: treine, treine, treine até se tornar. Então é isso, a gente estuda e treina, porque ninguém nasce sabendo. Às vezes, claro que tem pessoas que têm a oportunidade de trabalhar em algum local e de repente se destacar e se tornar, vamos dizer assim, famoso. Mas melhor do que fama é fazer um trabalho bem feito, passar segurança para a cliente do que ela está querendo que você faça e você entender. Não é fácil a nossa profissão, porque nós temos muitas pessoas que às vezes não estão tão preparadas e acabam fazendo procedimentos que não são tão legais, e a gente acaba pegando muito serviço para arrumar, mas é assim mesmo, né? Então, assim, cada um vai seguir o seu caminho, vai trilhar o que deseja, mas a gente tem que ter muita coerência, e esse é realmente o trato com o cliente, é você tratar com a individualidade de cada um, com o desejo, com o sonho, e a gente tem que saber, além de tudo, executar o serviço, claro, porque isso é uma obrigação, conhecimento, execução, entregar aquele trabalho perfeito, mas perfeito em que sentido? No que aquele cabelo nos propõe, se ele aguenta aquilo que aquela cliente quer, se aquele desejo é possível, se você tem condição de fazer o que ela está querendo, né? Você não deve fazer o que a cliente quer só porque ela quer, porque aí você não precisaria ter conhecimento, bastaria ter prática. E não é assim, né? A gente tem que ter conhecimento, porque a responsabilidade é muito grande. Você mexer com a autoestima de uma mulher, principalmente no cabelo, né? Ocorrer alguma coisa. Então, assim, a gente tem que saber escutar, mas é escutar mesmo e entender. E depois se fazer ser entendido. Porque a opinião do profissional para o cliente, ela é muito importante. Porque se o cliente vem até mim, ele vem porque viu o meu trabalho, ou na cabeça de alguém, ou então porque achou interessante numa rede social, ou enfim. Não importa, mas para mim, o meu critério de execução de trabalho, nem sempre eu vou entregar o melhor trabalho, mas vai ser o melhor que aquele cabelo pode aguentar e do que eu consigo fazer para deixar ele dentro, pelo menos, de um padrão normal de qualidade.
E é claro que aí vai ter nesse entremeio muitas pessoas que querem coisas impossíveis, né? A cliente, ela não tem noção do cabelo dela, se ele aguenta ou não, a maioria delas, mas elas querem aquele sonho. E não dá pra gente estar fazendo sonho, né? A gente tem que realizar sim, mas se for possível, não dá pra fazer de qualquer maneira, porque o pós, ele é complicado, né? Se dá algum problema, se dá alguma coisa, a responsabilidade é de quem faz, né? Então, assim, é aquela história, o cabeleireiro pensa, produto age, então quem sabe sou eu. A cliente, ela vem com o desejo dela e eu estou aqui para realizar. Mas se não for possível, não tem como a gente fazer isso, né? Não tem como fazer milagre. Mas, assim, uma profissão maravilhosa que eu amo, eu agradeço demais a Deus por ser cabeleireira, eu gosto muito. É uma tarefa difícil, é árdua, porque como eu já falei, assim, a responsabilidade realmente é muito grande. Mas estamos aí para isso. Aí você pode me perguntar assim, então tu nunca errou, tu nunca quebrou um cabelo, nunca danificou? Claro que sim. Só que a gente, quando tem cautela, a gente consegue ter sim, de repente, ocorrer algum erro no caminho, mas você vai saber como se portar, como corrigir, como consertar, e acaba que você erra mais. E também tem aquelas clientes quando já são muito suas, que é aquelas que confiam em você e você sabe como é que ela cuida do cabelo, que aí você consegue oferecer aquele serviço que ela estava querendo, mesmo o cabelo não estando tão apto para fazer, porém a gente sabe que a gente consegue depois deixar esse cabelo bem, com cuidado, com tratamento. Mas aí não dá para fazer isso com todo mundo que chega no seu salão querendo fazer um serviço e aí porque você quer, de repente, pelo dinheiro ou mesmo pela satisfação daquela cliente, ou mesmo porque não, eu tenho que fazer porque essa cliente de repente tem muita amiga e vai trazer mais clientes. Não dá para ser assim. Mas, de todo modo, assim, é uma profissão que a gente tem que ter muita perspicácia de conhecimento, de ajuda, tá toda hora lendo, reinventando, treinando, porque sempre tem muitas novidades, sempre tem muita coisa a ser aprendido e toda hora tem alguém querendo também, né, entrar na nova profissão, e isso é bom porque a gente também de alguma maneira vai evoluindo e de repente como é um trabalho cansativo, muitos profissionais acabam do meio para o fim atendendo menos, atendendo ou mudando, né, de segmento, indo só para ensinar, fazer alguma coisa assim, enfim. E aí fica realmente um ensinamento, né? A gente tem que estudar muito, se dedicar e aprender mesmo, porque é uma responsabilidade muito grande. Mas assim, é sempre um prazer poder realizar o desejo dos clientes e fazer sempre o melhor que a gente puder.